Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa nave. Hoje vamos ter aqui uma grande viagem com alguém assim muito especial que eu já não vi há muito tempo e que eu queria muito voltar a estar. É um homem super inspirador, é o fundador do Seekers Club, muitos de vocês já devem fazer parte, já devem conhecer. É um empreendedor, é um speaker, és maravilhoso, Fred. Eu gosto mesmo de ti, gosto mesmo de ti. Acho Obrigado. que és assim mesmo uma lufada de ar fresco e és um grande visionário, sabes? Eu conecto-me muito com a tua alma visionária, dou-te sempre muita força, estou sempre assim a torcer bué por ti. Muito obrigado, agradeço muito mesmo. E parabéns, porque acabaste agora também de casar e de dar mais um passo. Grande na passo. tua vida, um grande passo. Sim. Passo. É aquele compromisso, não é? Sim. Uau! Olha, Fred, estou muito feliz de estares aqui na nave e quero-te desafiar com algumas perguntas que eu sei que têm feito parte também da tua comunicação, do teu estudo. Sinto que agora estás numa fase de investimento interno e de grande estudo e sinto que coisa boa vem por aí. Eu sei que não podes revelar. Ainda não posso, mas vem coisa muito boa. Mas vem coisa boa. E olha, eu queria começar por te perguntar quais são assim os grandes pilares da tua vida. Da minha vida enquanto pessoa? Sim, enquanto pessoa, enquanto profissional, quais são os três grandes pilares para tu dizer sim à vida todos os dias? Ok, então eu acredito, isto lá está, é a minha, eu desde que me lembro de assistir, mas especialmente mais a partir até dos 20 anos, foi aí que começou se calhar mais o meu foco real em estudar um bocadinho sobre o que é a vida, não é? Porque a vida é um tópico em si. Certo? Nós estamos na faculdade ou na escola, no liceu e estamos a estudar certos tópicos, eu acho que a vida é um tópico em si que merece ser estudado. E o meu pensamento sempre foi, estamos aqui, isto é uma experiência, eu acredito que a vida é uma oportunidade, e portanto, como é que nós vamos aproveitar esta vida ao máximo? E isto passa por, então, tentar desconstruir um bocadinho o que é a vida, o que é pedido de nós, o que é que realmente é aquilo, o que é que nós realmente queremos. E é difícil, não é, perceber isso. E esta minha desconstrução levou-me a acreditar que existem três grandes coisas que nós, enquanto seres humanos, queremos acima de tudo. Quando nós, se temos aqui um exemplo mais simples e genérico, eu acho que quase toda a gente já ouviu falar a pirâmide de Maslow, é que nós temos três grandes camadas. A nossa primeira parte de sobrevivência física, certo? Em termos de acesso a um teto, à alimentação, a cuidados de saúde básicos. A partir do momento em que temos essa primeira camada preenchida e a camada de segurança emocional também, com a autoestima, com o amor das outras pessoas, a aceitação social, a partir do momento em que temos uma segurança física e emocional e nos sentimos prontos para aproveitar a vida da melhor forma possível, eu acredito que existem três grandes coisas lá em cima na camada que o Maslow chama de self-actualization, que autorrealização pessoal, provavelmente. E para mim são experiências, contribuição, ou um sentido de missão e de impacto, e relações. Porque para mim é uma dualidade em que, por um lado, nós enquanto seres humanos, e não sei se já te aconteceu isto, a mim acontece-me sempre, que é, se eu estou demasiado tempo a trabalhar, a fazer algo que gosto, em que estou basicamente a alavancar os meus talentos para, como todos nós, para criar algo de positivo que vai criar impacto na sociedade, certo? Quando nós trabalhamos, seja o que tu estás aqui a fazer, seja a pessoa que nos está a filmar, cada pessoa utiliza os seus talentos, as suas capacidades, as suas skills, para criar algo positivo que vai impactar os outros. E quando nós fazemos isto demasiado tempo, começamos a sentir que nos estão a drenar a energia. Porquê? Porque nós estamos apenas a criar e não estamos a consumir. E eu acredito que a vida precisa para nós nos sentirmos realmente realizados e felizes, precisamos de um grande balanço entre contribuir, impactar, criar, mas também consumir, aproveitar, saborear aquilo que os outros estão a criar e a contribuir. E, portanto, a mesma coisa acontece se tiveres 2 semanas de viagem e estás a curtir imenso, estás a fazer uma grande viagem, estás a adorar, mas se tiveres 2 meses a viajar ou 6 meses a viajar, chega uma altura em que é tipo, mas eu também quero fazer coisas acontecer. Entras em desequilíbrio. Entras em desequilíbrio. E, portanto, para mim, aquilo que os 3 grandes pilares da minha vida são, e eu acho que sinceramente são os pilares da maioria das pessoas, ou pelo menos os 3 grandes desejos que nós temos são de, número 1, sentirmos-nos úteis e sentirmos que a nossa vida faz sentido ao colocarmos as nossas capacidades à prova para criar algo que vai acrescentar valor positivo aos outros. Isto é impacto, missão. Depois é a parte de experiências, que é nós, eu chamo de experiências, pelo menos aventuras, é nós aproveitarmos aquilo que o mundo e as outras pessoas têm para dar. E o terceiro é relações, porque nós estarmos a trabalhar e a criar impacto positivo sem estarmos a fazê-lo com pessoas de quem gostamos, parece que há uma parte que é perdida. E a mesma coisa as experiências, certo? A felicidade só é, como se diz, real quando partilhada. E, portanto,
estarmos também a ter experiências incríveis, estamos no meio da Amazónia ou na Islândia, mas estamos sozinhos. Algumas pessoas gostam, mas são poucas. De facto, partilharmos a nossa vida, seja na parte de contribuição, seja na parte de aproveitamento, com pessoas de quem realmente gostamos, é fundamental. E, portanto, foi uma resposta longa, desculpa, mas era para dar também aqui a framework que eu próprio utilizo para pensar como é que eu sei que estou a viver a minha vida ideal, é sempre focando nestes 3 pilares. E olha, sinto de partir já assim para uma pergunta que eu sinto que vai desconstruir aqui, se calhar, algumas coisas. Porque tu sempre foste, eu sinto-te como um espírito muito visionário e empreendedor e mesmo com provavelmente medos, tu sempre avanças, não é? E co-crias. E eu acho isso maravilhoso e revejo-me nisso e acho isso assim, tens um grande drive. E eu sinto muitas vezes, pelo menos as pessoas que se vão cruzando comigo, sinto muitas vezes que falta esse drive na maioria das pessoas. Sim. Falta esse drive, ou seja, eu diria que falta essa coerência entre o que as pessoas desejam e anseiam e veem nos filmes e depois ficam lá, mas no fundo não acreditam quase que aquilo é para elas. Sim. E tu, como alguém que realmente tem feito o caminho, o que é que tu sentes que se passa? Então, em primeiro lugar, eu acho que, ou seja, tu falaste no aspecto da coerência. A coerência, segundo eu estou a percepcionar, é tu viveres alinhado de acordo com aquilo que tu dizes que és e que queres. Eu acho que o primeiro problema vem antes da coerência, que é a maior parte das pessoas não sabe realmente o que é que quer, certo? E quando nós temos objetivos, ou quando nós não temos objetivos, nós não nos sentimos motivados. A motivação é motivo para a ação, significa que existe algo que nós valorizamos mais do que o esforço que vamos ter que fazer para alcançar isso. E, portanto, vamos dizer que eu quero ir ao Porto, jantar fora, ou passar um fim de semana. Para eu ir ao Porto, eu vou incorrer em tempo, num gasto de tempo, de esforço, de um gasto financeiro, e isso é tudo atrito que está entre mim e o meu objetivo. E, portanto, para eu fazer essa viagem, eu tenho que valorizar ir ao Porto mais do que o esforço que eu vou investir. E, portanto, aquilo que acontece é que eu acredito que a maioria das pessoas que não se sente motivada, a não ser que seja algum problema de facto mental que transcende aquilo que eu tenho capacidade para avaliar, mas várias pessoas com quem eu me encontro e que têm este desafio vêm de não terem ainda descoberto realmente quem são e aquilo que querem. Porque a partir do momento em que nós sabemos exatamente quem somos e aquilo que nós queremos e descobrimos, este é o meu lugar no mundo, é isto que eu sinto que vim aqui fazer, isto faz parte da vida que eu realmente quero experienciar, quando isso existe, torna-se mais fácil ser coerente. Não é 100% fácil, porque existe sempre o medo do julgamento do outro e o medo de falhar, certo? Nós temos uma mente que procura a sobrevivência acima de tudo, infelizmente, mas é assim a forma como está desenhada. Mas a primeira coisa e a mais difícil, eu acho que é mesmo sabermos o que é que nós queremos e depois é termos a capacidade de desconstruir o que nós queremos versus aquilo que nós achamos que é o que nós queremos, mas na realidade foram expectativas que nos foram impostas pelos outros. Porque todos nós há 50 mil anos atrás vivíamos em tribos, certo? E, portanto, pertencer a uma tribo era fundamental para sobrevivermos. E hoje em dia isso não é verdade, mas está enraizado no nosso ADN que se nós não sobrevivermos, nós morremos. E, portanto, a nível neurológico, isto já foi estudado está-me a faltar a palavra fMRIs, será que é o termo certo? Já foi estudado que a dor da rejeição ativa os mesmos circuitos neurológicos que a dor física e, portanto, nós dói-nos ser rejeitados. E a partir do momento que nós queremos ser aceitos pelos outros e que nós sabemos que os outros têm um conjunto de expectativas e objetivos e formas com que acreditam que nós devíamos ser, torna-se muito difícil perceber que, ok, eu quero ser médico porque eu quero realmente ser médico ou porque o meu pai queria que eu fosse médico. E, portanto, fazer essa desconstrução é um trabalho muito importante. E agora a pergunta que toda a gente está a fazer, mas como, Fred? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu começo a realmente descobrir quem é que eu sou? Sim, é uma ótima questão, é uma questão difícil. Eu vou dar a minha versão da resposta, não acho que exista uma resposta certa, mas ainda no outro dia estava a falar com um irmão de um amigo meu tem a minha idade e o irmão estava na dúvida se queria ser piloto. Ele já tinha começado o curso, mas estava na dúvida e estava num grande dilema porque é caro fazer o curso de piloto e os pais tinham pago o valor, ou pelo menos a entrada, e ele estava na dúvida se saísse, o que é que ia fazer. E eu falei com ele
E ele estava-me sempre a dizer, pá, mas eu não sei o que é que eu quero, eu não sei o que é que eu gosto, eu não sei o que é de fazer, e portanto eu acho que aquilo que vou fazer é vou tirar uns meses e vou estar a refletir sobre aquilo que eu realmente gostava de fazer. E disse-lhe, olha, eu acho que é ótimo tu tirares tempo para refletir, mas sinceramente se tu fizeres as mesmas perguntas vezes e vezes sem conta e não aumentares a tua caixa de experiências, essas perguntas, porque o que é fazer uma pergunta? Fazer uma pergunta é, nós fazemos uma questão, certo? E o nosso cérebro vai avaliar as experiências passadas que nós temos, vai tentar combiná-las de forma diferente e vai tentar chegar a uma resposta. Se nós não tivermos experiências suficientes, não vamos chegar a uma resposta. E, portanto, se eu perguntar o que é que eu quero ser quando for grande, ou o que é que realmente me apaixona, ou o que é que me preenche, e eu ainda não tiver tido experiências suficientes que me permitam chegar a uma resposta, nunca vou chegar a uma resposta. E, portanto, eu fazer esta pergunta vezes e vezes sem conta não me vai levar a lado nenhum. E por isso aquilo que nós temos que fazer em simultâneo é, se queremos realmente perceber quem é que nós somos e aquilo que queremos, é ter o máximo de experiências possíveis e aquilo que nós vamos sentindo que chama um bocadinho por nós, aquilo que nos deixa mais curiosos, aquilo que nos faz sentir curiosidade e atrevimento e desafio e paixão, quando nós sentimos que algo nos faz ter essas sensações, começamos a afunilar por aí. Portanto, na primeira fase da nossa vida, se não queremos entrar numa carreira ou num caminho que nos vai limitar no futuro em algo que nós não gostamos, é ter experiências diversas, ou seja, é explorar e depois pegar naquelas que nos fazem sentir vibrar e ir afunilando e ir cada vez mais a fundo e seguindo esse caminho. E, portanto, é assim que eu acredito que nós descobrimos melhor quem somos e aquilo que queremos e depois podemos tomar decisões mais coerentes com quem nós realmente somos. Olha, eu na altura em que tinha que decidir, não é, que terminava o 10º, não sei se na tua geração continua a ser assim, mas na minha altura chegávamos ao 12º ano e tínhamos os exames e depois tínhamos que escolher, continua, não é? Tínhamos que escolher tudo e eu na altura lembro-me de dizer, meu Deus, isto mudava todo este jogo se nós tivéssemos um ano, direito a um ano, assim que fosse instituído, um ano sabático, para cada um exatamente explorar ao longo desse ano o máximo de experiências que pudesse 100%. fazer. Concordas com isso? Tipo, concordo 100%. Podia ser tipo carimbado. E assim, deve haver várias metodologias, essa será uma delas, mas este meu amigo, o plano dele era eu vou trabalhar para um café para me sustentar e para ir conseguindo pagar aos meus pais e eu vou refletir sobre isto. E eu disse-lhe, eu acho ótimo tu queres pagar isto aos teus pais, mas se tu fores trabalhar para um café durante um ano, tu não vais adquirir experiências suficientes que te permitam depois, daqui a um ano, fazeres essa pergunta outra vez e teres uma nova conclusão. E, portanto, isso seja enquanto estamos no secundário ou na faculdade, seja entre o secundário e a faculdade, seja entre a faculdade e o trabalho, nós temos que ter experiências diferentes. Porque só experiências diferentes é que nos vão levar a poder ter respostas diferentes para uma pergunta que fazemos tantas vezes sem ainda conseguirmos responder. Claro, e é autoconhecimento, é explorar o autoconhecimento através das experiências e é muito interessante tu estares a colocar as coisas nessa perspectiva, porque eu trabalho com muitas pessoas que buscam o caminho do autoconhecimento, da respiração, da meditação para chegar lá, mas existem tantos outros caminhos. Sem dúvida. Sabes? Existem as viagens, existe, sei lá, o desporto, existem tantas experiências e tantos caminhos. Não tem que ser só assim. Claro, sim. É? Eu acho que as duas jornadas são boas e são complementares, a exterior e a interior. Se fizeres só uma jornada interior, eu acho que é difícil chegares a respostas profundas se ainda não fizeste essas outras viagens exteriores. Portanto, eu acho que as duas são muito importantes. E até as jornadas ditas exteriores são jornadas interiores. Tipo, eu tive uma amiga minha que foi agora, estava num momento também decisivo da vida dela e foi agora subir o pico. E ela diz que subir o pico foi tipo um retiro brutal, não é? Porque o trabalho interno, não é, que ela teve que ter para chegar lá e tudo o que aconteceu, que ela deixou para trás simbolicamente, a mochila que ela foi largando, foi incrível, não é? E depois o descer, que às vezes as pessoas acham que é mais fácil. Eu acho que é um tópico muito importante, que eu sinto que, ou seja, há uma parte do desenvolvimento pessoal que vai muito para a espiritualidade e a reconexão com o ser e o conectar-te com o todo, que eu acho fundamental. Mas eu sinto que os budistas têm muito a perspectiva de que o objetivo da vida é o enlightenment, é a iluminação, e é nós quebrarmos com o samsara, que é o renascimento, porque para um budista existir é sofrer, e a vida é sofrimento. E, portanto, há esta crença de que eu vou voltar e vou ser melhor e vou melhorar o meu karma e eventualmente não vou precisar de voltar porque me vou iluminar.
Eu tenho uma crença um bocadinho oposta a isso, por acaso, que aí sempre me fez muita confusão. A frase existir é sofrer, sempre me fez confusão, e sempre me fez confusão a vontade de não querer voltar. Porque não querer voltar implica que isto é algo negativo do qual tu queres fugir. E, portanto, eu vejo a necessidade de nós nos reconectarmos connosco próprios e com o todo e com a nossa essência como uma base para depois explorarmos o mundo de forma mais alinhada. Mas a finalidade, para mim, não é a exploração interior. A exploração interior, para mim, é um meio para depois explorarmos esta oportunidade da melhor forma possível. Até porque a experiência espiritual já é esta. Já é isso. Estar aqui vivo neste corpo e aproveitá-la e fazer dela o melhor que nós conseguimos. Exatamente. Olha, tenho outro tema para ti, que sinto que é um tema das pessoas lá em casa neste momento, que é, muitas pessoas me falam, eu trabalho 12 horas no meu negócio. Ou seja, muita gente, ou estando a trabalhar por conta de outrem, ou trabalhando no seu próprio negócio, estão a esforçar-se demasiado. E há bocado, aliás, já em off nós estávamos a falar desta dinâmica do drenar a nossa energia. E eu queria te perguntar, Fred, o que é que falta mudar aqui neste chip do trabalhar muito é que é? Porque eu estou-te a perguntar isto porque eu também eu estou a fazer essa desconstrução na minha vida. Eu vim de uma família em que as pessoas muito trabalhadoras eram as pessoas mais dignas e que trabalhar muito é o que te vai trazer mais resultados. E agora estou aqui a mudar o meu chip nesta coisa de, não, trabalhar melhor é o que me vai trazer mais resultados. Fala-me sobre isto, tu és expert nisso. Sim, isto foi um assunto muito importante na minha vida, sabes? Porque eu comecei a Sonder, a minha primeira empresa tinha 20 anos e era um miúdo com muita vontade, mas sem grande conhecimento de como é que havia de fazer aquilo acontecer. E basicamente aquilo que eu consumia nos mídia era que o Richard Branson acorda às 5 da manhã e tens que trabalhar enquanto os outros dormem e tens que dormir tipo máximo 5 horas por noite para conseguir trabalhar o máximo. E a verdade é que eu fiz isso e fiz durante muitos anos e isso levou-me a atingir os objetivos a que me propunha, mas por outro lado deixei o resto da minha vida completamente ao abandono e tornei-me numa pessoa bem-sucedida no mundo exterior, certo? Tinha uma empresa que trabalhava para mais de 30 países, que faturava bem, eu aparecia na imprensa, tudo tchanã, mas eu interiormente não me sentia preenchido. E de que serve sucesso sem felicidade, não é? Não é positivo. E, portanto, eu comecei aí uma desconstrução a tentar perceber como é que eu consigo atingir os objetivos a que me proponho na mesma, certo? Eu não quero deixar... Se há coisa que eu não quero é deixar o meu nível de impacto e de resultados, eu não quero baixar o meu standard. Quanto muito quero aumentar esse standard. Ora, como é que eu consigo fazer isso sem descurar o resto da minha vida e a aproveitar as minhas relações e a aproveitar a minha namorada, agora mulher, e eventualmente os meus filhos, a minha família, amigos, experiência, há tanta coisa gira no mundo. E aquilo que percebi foi que, de facto, o que é produtividade? Produtividade, se nós olharmos para a origem da palavra, produtividade é a capacidade de produzir um certo produto, um certo output, certo? E produzir um certo output implica, por norma, uma dose de esforço aplicada numa certa direção para chegar a um certo resultado. E a verdade é que há duas, vamos genericamente dividir isto aqui em duas formas. Ou nós trabalhamos com muito pouca capacidade e muito pouca inteligência e muito pouca sabedoria, ou seja, nós não sabemos bem o que fazer e vamos trabalhar imensas horas para a torta e direito nós devemos lá chegar, ou então nós investimos primeiro tempo em adquirir as capacidades para o conseguir fazer e depois vai ser muito mais rápido. Eu acho que nenhum dos processos funciona por si só, acho que é uma coisa que vai acontecendo em simultâneo, mas já o Abraham Lincoln dizia que se me derem 6 horas para cortar uma árvore, eu vou passar as primeiras 4 a afiar o machado. Não sei se os números eram estes, mas eu acho que eram estes. Vou passar as primeiras 4 a afiar o machado e, portanto, para mim, eu acredito mesmo, e eu estudei. O meu foco nos últimos anos foi quase todo sobre life management, life design, produtividade, como é que nós conseguimos equilibrar as diferentes dimensões da vida, experiências, relações, a parte de trabalho e saúde e bem-estar também, como é que nós conseguimos equilibrar isso tudo. E, portanto, a primeira coisa que tem que existir é um shift mindset, que é, eu não vou produzir mais, trabalhar mais horas. Isso só acontece se eu não estiver ao mesmo tempo a aumentar as minhas capacidades. E, portanto, se eu quero ter melhores resultados, pensa num atleta de alta competição. Um atleta passa a semana toda a treinar para depois ter no caso do futebol, para ter ali 90 minutos onde vai conseguir acrescentar.
o atleta não vai querer estar a jogar a semana toda de futebol, não, ele vai querer treinar, melhorar para depois no próximo jogo ser melhor e acrescentar mais valor. E portanto, eu acho que aquilo que nós devemos fazer é, para trabalharmos de forma mais eficaz, aquilo que temos que fazer é investir no nosso desenvolvimento para nós nos tornarmos na pessoa capaz de alcançar esses resultados com muito menos esforço, certo? E se tu pensares agora, mesmo no teu trabalho e na tua vida, o que tu fazes agora, se calhar que demora meia hora, há 5 anos demorava-te 3 horas ou 6 horas. E portanto, isso é uma delas. E depois, é estudar à séria sobre produtividade. Eu podia dar aqui uma data de conceitos. Vou dar aqui algumas, posso? Podes. Então vá, Deep Work, coisa mais importante. Nós temos que conseguir... Aliás, antes de Deep Work, vou falar talvez a nível mais macro, na ferramenta que eu utilizo para estruturar os meus dias para ser o mais produtivo possível. Esta ferramenta tem a ver com cronobiologia, é que basicamente nos diz que a nossa energia, performance, foco, capacidade cognitiva flutua ao longo do dia. E todos nós temos 3 fases durante o dia. Temos uma fase de elevado foco, que para a maior parte das pessoas, cerca de 80% das pessoas que acorda de manhã, que acorda facilmente de manhã, é essa a fase. Essa fase atinge o seu pico um bocado antes da hora do almoço. Na hora do almoço começa a decrescer e depois tem um vale, vai abaixo, a seguir ao almoço, mesmo que não almocemos, não é só o nosso estômago estar a digerir comida e estar a quebrar energia. Essa energia vai abaixo e depois ao final do dia volta a subir. E portanto nós temos que estruturar o nosso dia e as nossas tarefas de acordo com isso. Eu não vou estar a ter uma reunião de pouco valor acrescentado às 10h30 da manhã. Porquê? Porque isso, eu estou a utilizar a altura do dia, as minhas golden hours, onde eu estou com mais energia e mais foco, para fazer uma coisa que não acrescenta grande valor. E, portanto, eu pessoalmente segmento o meu dia em 3 grandes blocos. De manhã, deep work. É quase impossível tirarem-me daquele sítio onde eu estou. Tenho as minhas principais tarefas, principais prioridades e estou só focado nisso, sem distrações, sem reuniões, sem nada. Sem telemóvel, sem e-mails, sem nada. A não ser que seja mesmo necessário, estou focado naquilo. Depois, à tarde, eu chamo-lhe shallow work, que é trabalho mais superficial. Algumas reuniões, e-mails têm que enviar, respostas, têm que analisar certas coisas. E tudo isso em quantas horas de trabalho, no máximo? Eu faço, para teres ideia, eu trabalhava na Sonder, no princípio, 7 dias por semana, 16, 18 horas por dia, dormia no escritório fins de semana, não tirava férias. Hoje em dia, trabalho das 9h30 à 1h30, por norma. É o meu horário de trabalho, por isso é que na altura quando estávamos a combinar a gravar isto eu estava a pedir para ser mais tarde, porque não queria interromper este deep work e portanto excepcionalmente faço e este é um bom motivo. E portanto 4 horas de deep work, sem distrações, se calhar faço uma pausa no meio se for preciso, se estiver um bocado cansado cognitivamente, faço uma pausa passado 1h30 ou 2 horas, depois volto. Depois almoço e depois à tarde, portanto faço das 2 às 4 shallow work, tarefas que não são realmente relevantes, mas que têm que acontecer e têm que ser eu a fazê-las. Das 4 às 4h30, planeio o meu dia a seguir. Porque se planear o meu dia a seguir, eu sei que no dia a seguir vou acordar, chego em frente ao computador ou chego em frente àquilo que tenho que fazer e é direto, estou 100% focado. Ou seja, isto é um dia que está espremido até ao tutano. Parece que são poucas horas, são 6h30 de trabalho, mas são 6h30 em que eu estou 4 horas a fazer trabalho que me vale uma semana inteira se eu tiver a ter reuniões às 11 da manhã e a ter uma cola ao 12h30 e não comecei o dia com as minhas prioridades. E às redes sociais não sei quantas vezes. Exatamente, ou seja, tenho aquilo super focado e depois às 5 vou fazer desporto, porque é a fase em que eu estou com menos energia do dia, faço desporto todos os dias às 5, estou no ginásio, estou a jogar ténis, acabo... Chego a casa, tomo um banho, renasci, começo a entrar na terceira fase do meu dia, em que volto a ganhar energia. Por isso é que imensa gente, às vezes à noite, lhe começa a dar alguma pica para trabalhar, tem ali 1 ou 2 horas de boa energia, e eu podia aproveitar essa fase para trabalhar, mas na realidade eu tenho uma mulher que adoro, tenho um cão que adoro, tenho amigos, e eu aproveito essa fase de boa energia para estar com as pessoas de quem gosto também. E portanto é assim que eu estruturo o meu dia, e não sinto que perca produtividade, de todo. Sinto que ganho produtividade. E pronto, isto é um conjunto de ferramentas aqui. Que lição! Bem, eu quero ser tua aluna. Não sei quando é que tu vais abrir a tua escola. Espero que seja em breve. Para breve. Espero que seja em breve, porque realmente é brutal. E é brutal ouvir-te falar disso com tanta propriedade, não é? Porque é realmente o que tu vives todos os dias. Sim. É? E o que eu sinto que às vezes falta é este foco, e com esta facilidade maravilhosa da internet também se perdeu muita coisa. Porque as pessoas estão muitas horas gastas em fazer scroll. Yep. E o teu dia foi e tu pensas, fogo, o meu dia não rendeu. Sim. Não é? Mas não rendeu porquê? 100%. Eu diria que
se há coisa que nós podemos, se uma pessoa agora neste momento sentir, eu não tenho foco, porque a vida, sentimos que há muitas bolas que nós estamos a fazer malabarismo ao mesmo tempo com, certo? Relações, experiências, trabalho, saúde, os filhos, a mulher, há muita coisa. Como é que nós conseguimos fazer isto? Se eu sentir que não estou com controle neste momento sobre as diferentes dimensões da minha vida, o que é que eu posso fazer? A primeira coisa é ganharmos consciência que isso é uma realidade. Porque até ganharmos consciência que isso é uma realidade, não vamos mudar. Eu, pessoalmente, o que faço é um processo a cada 3 meses em que olho para as 4 dimensões da vida, saúde e bem-estar, relações, carreira e propósito e a parte financeira e de lifestyle. Olho para estas 4 dimensões, tenho 10 perguntas para cada uma e analiso de 1 a 10 como é que está a minha vida neste momento. E nunca estás em equilíbrio em todas ao mesmo tempo. Nunca. Claro, estás sempre. Ou seja, investes mais aqui, há sempre alguma que vai ficar é um jogo que não acaba. Claro. Mas tu vais progressivamente ganhando mais controle, mais balanço, mais autonomia e uma melhor vida. E, portanto, é fazer eu sugeria a qualquer pessoa para fazer isto neste momento. Destas 4 áreas, genericamente, qual é a área que neste momento, de 1 a 10, como é que elas estão? Saúde e energia, de 1 a 10, como é que está? Amor e relações, como é que está? Carreira e propósito, dinheiro e lifestyle. Com isso, qual é que é a área que neste momento, se eu trabalhar nela agora, se eu me focar nela agora nos próximos 3 meses, maior efeito vai ter sobre a minha vida, certo? Pode ser saúde, pode ser relações, pode ser trabalho. E depois o que é que eu preciso de fazer agora para que isso seja uma realidade? E focarmos-nos durante 3 meses a trabalhar nisso. Um dos grandes problemas do desenvolvimento pessoal é que há tanta coisa para aprender que nós não aprendemos na escola. Nutrição, inteligência emocional, literacia financeira, sono, respiração. Não há prática. Não há um investimento real. Exato. Mas vale focares numa coisa de cada vez, numa 100%. Área da tua vida de cada vez. Isso é aquilo que eu aplico, porque se não estás a fazer progresso potencial, ficas viciado em aprendizagem, porque é muito estímulo. Nós estarmos constantemente a ler, a aprender, a crescer sem aplicar não é necessariamente melhor do que estarmos constantemente a ir ao Instagram e ao Netflix. Porquê? Porque nós estamos a entreter-nos quando achamos que estamos a aprender na realidade, porque nós não estamos a aplicar e se não aplicarmos, a aprendizagem não serviu de nada. E portanto eu diria isso, é lançar aqui um desafio, que é foquem-se na área neste momento em que realmente querem trabalhar e que essa área vá trazer efeitos multiplicadores nas outras e a cada 3 meses escolher uma nova e continuar, porque a jornada de um seeker nunca acaba. Ai, Fred, é tão bom. Estou tão feliz que tu existas. Obrigado. Obrigada por teres vindo à Obrigada pelo convite. Obrigada por esta viagem tão boa. Obrigada. Bom, muita coisa aqui para aplicar. É hora de aplicar. É sobre isso. A vida é sobre isso, sobre experienciar. Então, espero que tenham gostado tanto quanto eu de aprender com este homem maravilhoso. E vemo-nos na próxima semana para mais uma viagem na nossa nave. Até já!